E aí família, como é que vocês estão? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui sobre renda fixa que você tem que estudar antes de colocar o seu dinheiro. E aí família, sejam bem-vindos aí ao canal da Família 93. Eu vou deixar aqui na tela do computador um vídeo que eu gravei também falando quanto que rende R$ 1.000 investido na poupança, no CDB, no Nubank, no PicPay, no LCI, para você ter uma ideia de quanto que é o rendimento de um investimento na renda fixa. Isso ao longo de um ano, contando também com a inflação. Então lá eu estou apresentando a rentabilidade real e não só a rentabilidade nominal de um investimento na renda fixa. E agora a gente vai tratar sobre um tema que é muito difundido dos primeiros iniciantes, nos investidores iniciantes no mercado financeiro, que é a renda fixa. Boa parte dos investidores no Brasil ainda tem um perfil conservador, que são aquelas pessoas que têm menos suscetibilidade ou aceitabilidade com o risco, porque os investimentos em renda variável há um risco maior associado a esse tipo de investimento. Já na renda fixa, eles têm um risco menor e por isso também pagam um prêmio menor. Mas se você está interessado em investir em renda fixa, fique atento a esses itens que eu vou apresentar para vocês aqui, porque pode te tirar de alguma enrascada ou pode te ajudar a não perder dinheiro na hora de escolher qual renda fixa você vai colocar na sua carteira. A primeira coisa que a gente tem que entender na hora de falar de renda fixa é qual que é a formação dos juros que você vai ser remunerado. Então você tem que estudar quanto que está rendendo e o porquê que rende aqueles juros. O primeiro fator que a gente tem que analisar é o risco. Qual que é o risco de investir na renda fixa? É o risco de crédito, mas é o crédito seu que está emprestando dinheiro? Não, o crédito da instituição. Por isso que os bancos menores ou instituições financeiras menores acabam rentabilizando mais um investimento em renda fixa, porque o risco daquela instituição menor quebrar é maior do que o de uma instituição maior. Por exemplo, se você coloca o dinheiro no Nubank e ele rende 100% do CDI, provavelmente você não vai conseguir um rendimento igual numa instituição, por exemplo, como o Itaú ou o Bradesco com o Santander, que é uma instituição que tem um risco de crédito muito menor do que um banco pequeno. Por isso que um investimento no Nubank ele é mais arriscado do que num banco grande. Por isso acaba tendo uma rentabilidade um pouco maior. Mas sabendo desse tipo de risco, você entende o porquê que a taxa de juros dele acaba sendo um pouco melhor. O segundo fato que você tem que analisar aí na formação dos juros na renda fixa é a liquidez. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, mais ele te remunera. E quanto menos tempo, menos ele te remunera. Diferentemente do Nubank, que rende uma taxa independente do tempo que você deixa o dinheiro lá, em outros investimentos de renda fixa, quanto maior o prazo você fica investido, maior a rentabilidade, porque o banco vai ter uma tranquilidade de estar com seu dinheiro mais tempo, vai conseguir trabalhar com ele mais e vai conseguir ganhar mais dinheiro, assim ele te remunera um pouco mais do que o investimento de curto prazo. E quando a gente fala de maior risco e maior prazo, a gente vê que, por exemplo, uma NTN-B tem um risco maior e por isso ela acaba rentabilizando mais o seu acionista. Uma NTN-B é um título público federal que está atrelado à inflação mais uma taxa extra. E aí quando você avalia ela, que ela é para cima de 30 anos, 35 anos, você vê que é um prazo muito maior do que você colocar ali 1 ano, 2 anos no CDB, 5 anos no CDB. Então o risco de um investimento no longo prazo acaba sendo muito maior. Então, por exemplo, se a instituição financeira ficar com seu dinheiro lá durante 20 anos e esse dinheiro ficar preso, atrelado a um rendimento, a probabilidade dessa instituição quebrar nesse prazo é muito maior. Então ela acaba te remunerando um pouco mais por isso. E aí você vê que um investimento que tem uma liquidez diária, que você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, ele tem um rendimento menor. Mas justamente você percebeu que alguma coisa que pode afetar aquela instituição financeira, você pode ir lá e retirar seu dinheiro e por isso você tem uma rentabilidade menor do que num investimento aí com risco maior de um prazo maior. O próximo fator na formação da taxa de juros do seu investimento de renda fixa é a expectativa da inflação. Quanto maior a inflação for, maior vai ser a taxa de juros para tentar conter essa inflação. Então, se você vê um aumento, uma perspectiva de aumento no longo prazo da inflação, os rendimentos da renda fixa também serão maiores. Porque se você retira o dinheiro da economia, você acaba diminuindo a inflação. Você força a inflação para baixo, porque ela diminui o consumo da população
e, consequentemente, a taxa de juros baixa. Então, quanto maior a inflação, possivelmente maior vai ser o rendimento de um investimento em renda fixa. Agora que a gente entendeu da formação da taxa de juros aí da renda fixa, você tem que entender que investimentos em renda fixa nada mais é do que dívidas. Os bancos, ou instituições financeiras, instituições privadas e instituição pública, que é o governo, eles emitem dívidas. Eles emitem esses títulos de dívidas para você e eu estar investindo seu dinheiro lá. E que tipo de investimentos são esses? Nas instituições financeiras são CDBs, no governo federal são títulos que são negociados através lá da plataforma do Tesouro Direto. Você consegue comprar títulos de dívidas do governo de curto, médio e longo prazo, atrelado à inflação ou atrelado à Selic. Então essa é uma forma de você comprar essas dívidas do governo. E de empresas de sociedade anônimas aí, são as debêntures. São empresas que emitem dívidas e você pode comprar essa dívida e recebe uma remuneração por isso. Então é importante você entender que comprando ou investindo em renda fixa, você está investindo em dívidas dessas três instituições. Quando você vai me pagar? Quanto você vai me pagar? E qual é o risco? E a gente respondeu essas três perguntas na primeira parte ali, falando da formação dos juros, porque elas estão atreladas à formação desses juros. Quanto tempo você vai me pagar? Quanto maior o tempo, maior o risco, maior a remuneração. Quanto o prazo for menor, mais curto, menos o risco, menos a rentabilidade. E quanto você vai me pagar? Porque você imagina o seguinte, quando você vai emprestar um dinheiro para algum parente seu ali, se é aquele cara que é mal pagador, você sabe que você tem que cobrar um jurinho a mais. Não, esse cara aqui, ele vai me dar mais trabalho para pagar, eu tenho que cobrar mais dele. E é assim que funciona nos títulos de investimento de dívida pública, aí, de dívidas dos bancos e dívidas de empresas. Quanto maior é o risco daquela empresa te pagar, maior é a rentabilidade. Por exemplo, a Argentina tem títulos de renda fixa pagando mais de 50% ao ano. Mas a gente já viu, né, pela história, pelo longo da história, eles dando calote no pagamento dessas dívidas. Então eles pagam muito para poder conseguir vender essa dívida, mas provavelmente tem o risco deles não te pagarem. Então rentabilidade e risco estão lado a lado. Um próximo passo importante para você entender da renda fixa é a tributação. E essa é uma dos pontos mais importantes na hora de você entender antes de colocar o seu dinheiro lá. Existem dois tipos de impostos que são cobrados aí na renda fixa, que é o IOF e o imposto de renda. Na poupança, eles estão isentos, porque a poupança rende após 30 dias. Então, se você colocar o seu dinheiro lá, depois de 30 dias que tem um rendimento. E aí o IOF, ele cobra esse imposto até o 29º dia. E eu vou te falar aqui que é um dos impostos mais altos que a gente tem sobre operações financeiras na renda fixa. No primeiro dia, se você fizer uma operação no primeiro dia, eles te cobram 96% do rendimento naquele primeiro dia. Então é um imposto muito alto porque eles querem impedir a especulação envolvida em títulos de renda fixa, em títulos do governo. Então, quanto maior é o prazo que você vai estar investido na renda fixa, menor vai ser a cobrança do IOF, que ela é feita até o 30º dia, depois do 30º dia não há cobrança, e do imposto de renda, que segue a tabela regressiva. Então, todos esses dois têm uma tabela regressiva. Quanto mais tempo, menos imposto incide sobre ele. No imposto de renda, a tabela é regressiva. Você começa pagando 22,5% até 180 dias e termina lá no último prazo pagando 15% em mais de 721 dias. Então é importante você entender isso. Eu vou te dar uns exemplos aqui que vai deixar mais claro a questão da tributação do imposto de renda. Digamos que você investiu em um CDB e aí depois de 15 dias você decidiu resgatar esse valor que você colocou no CDB. Ele te rendeu R$100 nesses 15 dias. Pela tabela do IOF, 15 dias é tributado em 50% do rendimento. Então, se os R$100 for o rendimento, R$50 você vai estar pagando de imposto de renda só em 15 dias de aplicação. E aí você sobrou R$50, você fala, agora já é meus R$50 está livre? Não, em cima dos R$50 ainda tem um imposto de renda. Como ele ficou menos de 180 dias, ele vai ser tributado esses R$50 em 22,5%. E a regra é sempre assim, o IOF ele é aplicado primeiro, porque ele é um custo, e o imposto de renda vem depois, porque ele é sobre a renda que gerou aquele investimento. Aí sobre os R$50 tributa 22,5%. Esse valor é igual a R$11,25. Então, além dos R$50 de IOF, você vai estar pagando R$11,25 de imposto de renda. No final das contas lá, sua rentabilidade vai ser de R$38,75,
Tá vendo o quanto é importante você entender dos investimentos e da tributação para você não estar perdendo dinheiro ou deixar, você tá abrindo mão de uma rentabilidade maior se você deixar aquele dinheiro aplicado mais tempo? Então, ao final desse exemplo aqui, só de impostos você pagaria mais 60% do seu rendimento. Então você está abrindo mão dessa rentabilidade se você tivesse feito esse aporte focado num prazo maior. E aí agora vou te dar outro exemplo, que é o do Nubank. Imagine que você colocou um dinheiro hoje lá no Nubank e esse dinheiro rendeu R$1.000, porque você colocou uma bolada lá, o CDI lá rendendo 100% desse dinheiro deu R$100, deu R$1.000, né? Nosso exemplo é de R$1.000 na sua conta. E amanhã você vai lá e resgata esse valor porque você precisou. Então, dos R$1.000 que você teve de rendimento, ele não é os R$1.000 líquido. Ele ainda precisa ser pagado o IOF e retido o imposto de renda que ele é retido na fonte. Então, dos R$1.000, primeiro, você vai tirar lá 96% do IOF em um dia de operação. Então, dos R$1.000, R$960 vai ficar retido ali, que é o imposto sobre a operação financeira. E aí dos R$4 que sobrou, você ainda vai pagar o imposto de renda, que é 22,5%. Então veja que numa operação de curtíssimo prazo você não ganha praticamente nada. Só o imposto que fica sobre esse valor consome aí mais de 97% do que você teria de rendimento. E aí passando a parte dos rendimentos, de impostos, de pagamento de impostos, você chega na parte da garantia. O que te garante investir na renda fixa? E é muito importante você saber disso. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, foi uma instituição privada criada pelos bancos, mas a principal função deles, quando eles criaram essa instituição, não era garantir o consumidor, mas era garantir o quê? O CDI é o crédito e depósito interbancário. Os bancos se emprestam dinheiros ali e às vezes ele está devendo um banco, no outro dia ele está com crédito, então, e aí eles fazem essa troca de dinheiro. Imagina que um banco ficou devendo para o outro e esse banco quebra. Então, aquele outro banco não pode perder aquele dinheiro investido. Então, o FGC pode estar cobrindo esses bancos e aí acabam cobrindo também a pessoa física e jurídica investida. Quando a gente fala de renda fixa, a garantia que você tem ela é de R$1 milhão. Não é só os 250 mil, você é garantido em R$1 milhão. Só que esse valor ele é dividido em 4 partes. Por que em 4 partes? Porque é o valor por instituição, por CPF ou CNPJ que ele garante. Por exemplo, você tem R$1 milhão. Se você colocou R$1 milhão numa única conta e você, na conta corrente, por exemplo, e o banco quebrou, você não vai ter R$1 milhão coberto pelo FGC. Naquela instituição você vai ter 250 mil. Agora, se você tem R$1 milhão investido em 4 instituições de 250 mil reais, se essas 4 instituições quebrar, você tem até R$1 milhão garantido em 4 anos. E se isso acontecer de novo aí no prazo menor do que os 4 anos, você recebeu R$1 milhão de seguro, que é essa proteção que você tem, você não recebe de novo antes dos 4 anos. Então é importante você saber disso. E que tipo de investimento que está garantido ali pelo FGC? O dinheiro em conta corrente, CDBs, o dinheiro da poupança, LCI, LCA e as letras imobiliárias. Então é importante você saber o que te garante antes de você colocar o seu dinheiro lá, para você não perder dinheiro. Esse vídeo sobre a renda fixa pode ajudar você que está dando os primeiros passos no investimento e decide ou quer entender mais sobre isso. Eu espero ter esclarecido um pouco mais esse tema e ter clareado as suas ideias na hora de você estar escolhendo qual a melhor opção para você. Agora eu te peço, deixe seu like aqui, se inscreve no canal da Família 93. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha lá no seu WhatsApp com a sua família, com seus amigos. Isso pode estar ajudando mais pessoas. Nós estamos lá no Instagram, Osmar Família 93 no Instagram e no TikTok. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!